Então, pessoal, estou aproveitando aqui um plantão, então eu vou resolver os exercícios, tá? São 6 exercícios envolvendo todos os assuntos que a gente viu até agora. Então, vamos lá. A gente tem a playlist de Química no canal do Cursinho no YouTube, com todas as aulas, desde conteúdos novos até as correções das listas de exercícios, tá? Então, o primeiro exercício. No acampamento, todo o sal de cozinha foi derramado na areia. As pessoas recuperaram o sal realizando sucessivamente as operações de. Então vamos pensar. Você tem a areia, que eu estou desenhando em vermelho, e na areia você tem uns cristalzinhos de sal, que são essas bolinhas azul que eu estou fazendo. Beleza? Então como é que a gente recupera esse sal? Bom, primeiro a gente tem uma mistura heterogênea, certo? Porém, como o sal é muito pequeno, os cristais de sal são muito pequenos, então eles já podem acabar se infiltrando na areia. Então você pode acabar nem vendo esses pedacinhos de sal. Mas não importa que é o quê? Uma mistura mistura sólido-sólido. Como é uma mistura sólido-sólido, então você vai trabalhar com solubilidade em algum solvente, que no caso pode ser a água, que é o que vai ser na maioria das vezes. Então a gente sabe do nosso dia a dia que o sal de cozinha ele é mais solúvel que a areia, certo? A areia não se dissolve em água. Então o primeiro passo seria acrescentar essa mistura uma quantidade de água, H2O. Feito isso, o que vai acontecer? Você vai criar uma solução em que todas as moléculas do sal de cozinha, que é o NaCl, cloreto de sódio, vão interagir com a água, vão se dissolver na água para formar uma fase homogênea, porém você ainda vai ter areia, que não vai se dissolver nessa solução. Então, no fim das contas, você vai ter uma parte em cima, que é uma fase, essa fase azul, que é uma solução salina, certo? A água dissolvida, a água que dissolveu o sal. E embaixo, você vai ter toda a areia sólida que não consegue ser dissolvida por esse solvente. Então, aqui, nessa nova situação, a gente tem duas fases immiscíveis que não se misturam. Então, trata-se de uma mistura heterogênea. Como uma mistura heterogênea envolvendo um líquido, que é a solução salina, e um sólido, que é a areia, o procedimento adequado é fazer uma filtração. Então, a gente tem que filtrar essa mistura. Lembre-se, é como se fosse o café do dia a dia, certo? Então, filtrando essa mistura, o que a gente vai ter? A gente vai ter, num recipiente, a sua solução salina, você vai ter sua água mais o sal, certo? E retido em outro recipiente, que no caso seria o papel de filtro, você vai ter a areia. Então agora você conseguiu separar a sua amostra sólida da sua amostra líquida. Então você separou a solução salina da areia. Agora a gente vai ter que trabalhar só com a solução salina. Por quê?
Porque pelo enunciado, ele quer recuperar o sal. O sal não está mais na areia, então a gente pode ignorar a areia. O sal está aqui. Então agora a gente tem uma mistura homogênea de sal dissolvido em água, uma fase só, certo? Você só consegue ver uma coisa só, você não consegue diferenciar o sal da água dessa mistura. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma evaporação, certo? O sal, ele tem um ponto de ebulição muito alto, comparado com o da água. O ponto de ebulição da água, a gente sabe que é 100 graus Celsius. Então, se a gente aquecer essa mistura, desenhar um triângulo. Esse triângulo, em química, quando vocês verem ele em cima de uma seta, significa aquecimento. Então, quando a gente fornece energia, aumenta a temperatura dessa solução, a água, que é mais volátil, vai aos poucos evaporando, vai passando para o estado de vapor, e você vai retendo aos poucos a sua amostra sólida, que é o sal de cozinha. Então, o último processo é pegar essa mistura, aquecer para realizar a evaporação. Evaporar. Então, a alternativa correta é a alternativa A: dissolução, filtração e evaporação. Parece que a gente tem no exercício 2, a gente tem dois tópicos aqui. A gente tem uma tabelinha com o metal galho e o metal rubídio. A gente vê TF, temperatura de fusão, ou seja, quando uma substância passa do estado sólido para o líquido, e no outro a gente temos o TE, que é a temperatura de ebulição, que é do líquido para o gasoso. Então a gente vê a temperatura de efusão do galho é 29,8 e do rubídio 39 graus Celsius. Temperatura de ebulição do galho é 2.403 graus Celsius, muito alto, e do rubídio 686 graus Celsius. E agora a gente tem que ver o que a pergunta nos dá de referência de temperatura. Então, o que acontece se ambos os metais ficarem expostos a uma temperatura ambiente de 27 graus Celsius? Bom, se a gente está numa temperatura de 27 graus Celsius, a gente tem que comparar com essas temperaturas da tabela para identificar a temperatura ambiente, qual vai ser o estado físico desses dois metais. Então, vamos começar pelo galho. O galho, temperatura de fusão dele é 29,8. Então, nessa temperatura, ele passa do estado sólido para o líquido. Porém, a gente está numa temperatura de 27 graus Celsius, que é menor que essa temperatura de fusão. Então, em 27 graus Celsius, esse galho ele ainda está sólido, ele ainda não chegou na temperatura de fusão. Então, o galho está sólido. E o rubídio? O ponto de fusão do rubídio é 39 graus Celsius, maior ainda que o do galho. Ou seja, 27 graus Celsius é menor que 39 graus Celsius. Dessa forma, nessa temperatura ambiente, o rubídio também está sólido. Então, se ambos os metais ficarem expostos a essa temperatura de 27 graus Celsius, eles vão estar no estado físico sólido, os dois. Agora, na B. Qual é o estado físico dos dois metais num deserto, onde a temperatura chega a mais de 40 graus? Então, agora a nossa temperatura de referência seria a nossa temperatura ambiente num deserto, que é muito alta, 40 graus Celsius. Então, vamos de novo comparar com os valores aqui. O galho, o ponto de fusão dele é 29,8. Você está numa temperatura ambiente de 40 graus Celsius, ou seja, bem maior que 29,8. Então, a princípio, esse galho está
líquido. Mas vamos comparar agora com ponto de ebulição. Ponto de ebulição do galho é 2.403 graus Celsius, ou seja, uma temperatura bem maior que 40 graus. Ou seja, nessa temperatura do deserto, você consegue fundir o galho, mas você não consegue evaporar ele. Então, ele está líquido. E o rubídio? 40 graus Celsius é 1 grau Celsius maior que 39. É pouca coisa? Maior? Sim, mas já basta. Se fosse 39,5, já seria o suficiente para fundir esse rubídio. Então, o rubídio também está líquido. E se a gente comparar com o ponto de ebulição, a gente vê que 40 graus Celsius é muito menor que 686 graus Celsius. Então, esse rubídio ele não chega a evaporar, ele continua líquido. Então, na resposta B, ambos os metais estão líquidos a 40 graus Celsius. Exercício 3. Uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de. Aqui eu vou passar por alternativa para relembrar os outros modelos. Elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva. Não, esse modelo a gente se assemelha ao modelo de pudim de passas de Thomson, certo? E foi digamos, não relevando os modelos gregos lá atrás, considerando a partir de Dalton, o modelo de Thomson foi o segundo. Então a A é falsa. B. Uma estrutura altamente compactada de prótons e elétrons. Não, não. Rutherford ele fez uma relação de prótons e elétrons, mas não foi essa a conclusão que ele chegou. Um núcleo de massa desprezível comparado com a massa do elétron. Também não. A gente sabe que num átomo, a massa, em geral, daquele átomo, a maior parte dela é correspondente ao núcleo, então aos prótons e os nêutrons. O elétron tem uma massa muito desprezível comparada com o núcleo. Então, a C, a informação está invertida, certo? Então, aqui está errado. B, uma região central com carga negativa chamada núcleo. Não. Núcleo é onde ficam as cargas positivas e os nêutrons. Em volta desse núcleo, nas órbitas, que a gente encontra os elétrons. Então, a D também está invertida. Então, está errada. Aí, um núcleo muito pequeno de carga positiva cercada por elétrons. Perfeito. Que se assemelha ao sistema planetário, certo? Que foi a comparação que ele fez. Então, você tem um ponto de referência, que seria o núcleo positivo. Em volta desse núcleo, você tem umas camadas eletrônicas com os elétrons girando em órbita. Então, a alternativa correta do modelo de Rutherford é a alternativa E. Questão 4. O desastre de Chernobyl ainda custa caro para a Ucrânia. A radiação na região pode demorar mais de 24 mil anos para chegar a níveis seguros. Informação da revista Super Interessante do ano de 2016. Então, após 30 anos do acidente em Chernobyl, o principal contaminante radioativo presente na região é o Césio-137, que se decompõe formando o bário-137. Esses átomos, ao serem comparados entre si, são denominados isótopos, isótonos, isóbaros ou isoeletrônicos. Bom, vamos lá. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, do carbono 14. Correto? E do carbono 12, que é o mais abundante. Esses dois, eles são isótopos.
porque eles têm o mesmo número de prótons no núcleo, porém eles têm números de massa diferentes. Um é 14 e o outro é 12. Então, nesse Césio 137, no bário 137, o que a gente sabe? Que o que diferencia um elemento químico do outro é justamente o número atômico, o número de prótons no núcleo. Então, se a gente tem um elemento Césio ou um elemento bário, como são elementos diferentes, então, a princípio, a gente tem que considerar que o número atômico deles vai ser diferente. Então, não tem como eles serem isótopos um do outro. Mas, esse 137 na frente revela o número de massa de cada elemento. Então, se o Césio tem 137 de número de massa, e lembrando que número de massa é a somatória do número atômico, que é o número de prótons no núcleo, mais o número de nêutrons no núcleo, né, que é o número de massa, e se você tem dois elementos em que eles têm o mesmo número de massa, que é o que está acontecendo, que é o 137, então eles são isóbaros um do outro. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Só recapitulando, isótonos, que é o que está na alternativa B, é se eles tivessem o mesmo número de nêutrons, e isoeletrônicos se eles tivessem o mesmo número de elétrons. Exercício 5, a gente vai ter que usar diagrama de Pauling, porque ele quer a distribuição eletrônica do bário, cujo número atômico, que é o Z, é 56. Ou seja, considerando que esse bário está no estado fundamental, ou seja, não é nem um cátion, nem um ânion, então o Z, que é o número de prótons no núcleo, também vai corresponder ao número de elétrons nas camadas exteriores, nas órbitas. Então, o bário tem 56 elétrons no seu átomo. Então, o que nos resta agora? Seguir esse diagrama, seguir o sentido das setas, porque vai nos dar ordem crescente de energia, para determinar a distribuição correta. Lembrando que a somatória dos elétrons nos subníveis tem que ser igual ao Z, que é 56. Então vamos lá. 1s2, 2s2, seguindo o meu laserzinho aqui. 2p6, 3s2. Por enquanto, a gente tem 12 elétrons. Vamos continuar. 3p6, 18 elétrons. 4s2, 20 elétrons. 3d10, 30 elétrons. 4p6, 36 elétrons. 5s2, 38 elétrons. 4d10, 48 elétrons. 5p6, 54 elétrons. 6s2, 56 elétrons. Então, a gente para aqui na distribuição, na camada P, no 6s2. E agora vamos conferir nas alternativas qual que confere com essa distribuição. Então, a gente sabe que o 6s2 seria nosso subnível mais energético. Então, ele tem que estar por último. Então, a gente elimina a C e a D. Está entre A e a B. Então, vamos fazendo a sequência correta. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6 e 6s2. A alternativa correta é a alternativa B. Essa é a distribuição
adequada no sentido crescente de energia no átomo de bário. Questão 6. Assinale a alternativa em que um elemento químico cuja configuração eletrônica na ordem crescente de energia finda em 4s2, 3d3. Então vamos lá. Então a gente tem que finda quer dizer que termina em 4s2, 3d3. Essa informação já é muito útil. Por quê? A gente já sabe que, de acordo com essa informação, que a camada mais externa desse elemento é a quarta camada. E toda vez uma distribuição eletrônica, quando você identifica qual que é a camada mais externa, qual que é a camada de valência desse átomo, esse valor da camada de valência também vai corresponder ao período desse elemento na tabela periódica. Então, esse elemento misterioso do exercício, ele está no período 4 na tabela periódica. Certo? E agora a gente tem que saber o quê? Aqui nas alternativas ele fala de grupo e período. Período a gente já sabe. Agora a gente quer saber o grupo, que é a mesma coisa que a família. Então, o grupo, a gente teria que, seria legal a gente abrir essa distribuição eletrônica, certo? Então, ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, continuar aqui embaixo. 4s2, 3d3. Beleza? Bom, a gente sabe que o número atômico desse elemento químico vai ser... A gente tem que somar os elétrons nos subníveis. Então, vai ser 2, vou até grifar aqui. 2 mais 2, 4 mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, mais 3, 23. Esse é o número atômico desse elemento químico. Tem 23 prótons e 23 elétrons. Beleza? Então, se a gente olhar as alternativas aqui, na verdade, já poderia ter eliminado, né? Tô vendo aqui. Porque só tem uma alternativa com quarto período, que é a alternativa D, que é a nossa correta. E se você fizer a distribuição na tabela periódica, vou desenhar aqui, considerando a partir dos metais, então tem a primeira família, que são os metais alcalinos, tem a segunda, que são os alcalinos terrosos. Então, a partir dos metais, a gente sabe que isso aqui é a tabela, um esboço de uma tabela, pelo menos. Aqui é a família 1, 2, 3, 4, 5. E após a quinta, continua a tabela, certo? Mas vamos focar só nessa parte. Então, 1, 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. A gente sabe que no... Vou pegar uma outra cor. Que na família 1, o subnível mais energético é o S1. Na família 2, o subnível mais energético é o S2. Na família 3, o mais energético é o D1. Na família 4, é o D2. Na família 5, é o D3. Se a gente olhar aqui, o subnível mais energético, que é o último que a gente escreveu na ordem crescente de energia, é justamente o D3.
que conferem na família 5. Então, de fato, grupo 5, quarto período, alternativa D. Então é isso, pessoal. Esse foi o plantão de dúvidas. E qualquer dúvida, alguma outra mais, podem me chamar no WhatsApp, ou a Karine, ou o Jim.